ano, que é o Novo de Novo, não tenho nem roupa pra isso. Eu não tenho nem roupa pras músicas do Chico, gente. Eu nunca sei como me comportar. É muito DJ pra mim. É muito DJ. Gente, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vi que a Camila Bartz e a Rita já estão aí. Oi, gente, Obrigada, boa noite. Camila. Obrigada. Boa noite, Camila. Boa noite, Oi, Rita. Camilas. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Como é que Hoje eu vai? passei a minha tarde inteira com duas pessoas com o mesmo nome na reunião, agora é um replay. Agora que duas Camilas. Gente, boa noite então a todo mundo. A gente está começando a nossa segunda noite do Festival Facts, né? E estou muito feliz, assim, acho que a temática desse ano, acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Acho que uma certeza que a gente tem nesses 2 anos, quase 2 anos de pandemia, é que a gente tem muita coisa para conversar e tem muita coisa para discutir, né? Então, a nossa noite de hoje é um pouco sobre isso. É um pouco para ver o que a gente já sabe, o que a gente já conhece, quais são, o que ficou, né? O que tem realmente de novo, se a gente tem realmente coisas novas, né? E o que a gente ainda também não sabe, porque eu acho que a gente também está tateando no escuro em relação a várias coisas, né? Então, vou fazer aqui oficialmente iniciar a nossa noite. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? A segunda noite do Festival Facts 2021. O Novo de Novo, não tenho nem roupa para isso. Aliás, adoro esse nome desse Festival Facts. Acho que é assim, disparado o melhor nome do Festival Facts que a gente já teve. Hoje iremos debater sobre como se transformaram as culturas organizacionais a partir da pandemia e quais os desafios para quem está em busca de uma vaga na área de comunicação no contexto atual. Então, a gente vai falar um pouco também sobre o que já passou, né? Quais são os aprendizados que a gente já teve com o que já passou e como a gente deve se preparar agora. A gente tem uma galera ali, no momento a gente está com umas quase 50 pessoas na sala, quase 50 alunos na sala, né? E eu acho que tem muita gente pensando como a gente deve se preparar para esse novo contexto, para esse novo cenário, para esse novo de novo, né? Então, vestindo a camiseta aqui comigo, estão a Camila Bartz, que é doutora em Comunicação e Informação pela URGS, Relações Públicas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 2013, onde atualmente é coordenadora de comunicação. E a Rita Steigleder, que é psicóloga, consultora em gestão e desenvolvimento de pessoas, foi diretora de RH da House. E entre seus clientes, nesses quase 30 anos de experiências, estão a Box 1824, a Miag, a Aeromote e a Live Edge. Também é co-construtora do Plano de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas da Perestroika. Camila, Rita, sejam bem-vindas. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para participar do Festival Facts. Gente, antes de passar a palavra para a Camila e para a Rita, eu só queria lembrá-los que que as perguntas podem ser enviadas pelo chat, tá? E para comprovação da presença, né, das horas complementares, a gente vai enviar um link mais próximo do festival de evento, do final do evento, tá? Eu também queria deixar claro que não vão ser toleradas nenhuma manifestação de ódio, manifestações desrespeitosas, racistas, machistas, LGBTfóbicas, de intolerância religiosa ou com preconceito de qualquer natureza, tá certo? Então, só para confirmar, se vocês quiserem as perguntas de vocês, a gente tem alguns moderadores, a professora Cris de Luca e o professor Francisco vão estar atentos às perguntas de vocês ao chat, né, no chat. Então, a gente vai ter um espaço para perguntas, não se preocupem. E também o link, né, para as horas complementares, a gente vai disponibilizar mais para o fim da nossa palestra. Então, vamos começar. Passando a palavra, a gente combinou, fez um acerto aqui, né? Que a gente combinou que a gente começaria com a Camila. Então a gente começa com a Camila, vou passar a palavra para ela, Camila Bartz. Camila, eu tô com a tua apresentação aqui, assim que tu quiser, eu posso colocá-la para ti. Tá ótimo. E me escutam bem? Sim, perfeito. Ah, que ótimo. Sim. Então, boa noite, né? Professora Camila Morales. Boa noite a Rita, minha parceira aqui de apresentação hoje, nessa noite.
E queria agradecer inicialmente, né, o convite para fazer parte do Festival Fax, é a minha primeira participação aqui com vocês. E agradecer aí pelos professores, né, que lembraram do meu nome para me convidar. É sempre um prazer estar nesse meio acadêmico, né? Eu finalizei meu doutorado com essa intenção de ir para a área acadêmica, mas, né, outros rumos me levaram para o Hospital de Clínicas. E hoje, assim, eu olho para trás e penso que foi mesmo uma missão estar lá durante a pandemia, né? Foi um período de muito aprendizado. E hoje eu trouxe uma apresentação para compartilhar com vocês assim, os principais fatos, né, do que aconteceu durante esses quase 2 anos, né? A gente vai completar 2 anos em março do ano que vem. E também para trazer um pouco dessa reflexão, né? O que essa pandemia nos deixa para a gente pensar nessa nossa área da comunicação que é tão complexa e que muitas vezes a gente se pega fazendo reproduções, né, de práticas no dia a dia e que a pandemia nos trouxe uma reflexão muito importante, né, do que a gente tem feito por meio da comunicação. Então, também fico bem aberta a perguntas, depois acho que a gente vai abrir no final, né, para um debate. E também estou ansiosa para ouvir a Rita, né, já ouvi falar muito bem, e porque me interessa bastante também essa área de gestão de pessoas. Então, acho que a professora Camila pode compartilhar a apresentação. Se precisar, eu estou com ela aberta aqui também, tá? E já peço desculpas antecipadamente, porque eu moro numa região de fluxo de muito avião. É a rota dos aviões agora, inclusive, vai passar um. Então, de vez em quando, vou ter que fechar o áudio se atrapalhar muito. Camila, eu já estou compartilhando, eu não sei se tu consegue ver. Tá. Sim, consigo. Eu não sei se tu consegue passar naquela flechinha ali do lado, embaixo tem uma flechinha. Se tu não conseguir, eu passo para ti. Eu consigo. Tá. Qualquer coisa eu te aviso, então. Então tá. E também me avisem do tempo, tá? Que às vezes eu me empolgo falando e me Pode deixar. Aqui todo mundo sofre do mesmo problema, todos somos muito empolgados. Tá bem, que ótimo. É ótimo, né? Trabalhar com gente empolgada. Então, né, vestindo a camiseta é o tema da noite de hoje. Eu trouxe essa experiência da comunicação e trouxe justamente uma imagem para ilustrar. Esse ano o Hospital de Clínicas completou 50 anos e nós fizemos um evento híbrido, que a gente chama, né, que algumas pessoas presenciais com transmissão online, para poder comemorar esse momento mesmo, né, em meio à pandemia, porque era também uma expectativa, né, que todo mundo tinha de chegar nos 50 anos do hospital. Infelizmente, nesse período que a gente não pode se abraçar, né, não pode fazer tantas comemorações, mas a gente encontrou um jeitinho e depois lá no meio da apresentação vou contar para vocês. Mas essa é uma colega nossa, né, que realmente vestiu a camiseta dos 50 anos do Hospital de Clínicas. Então, eu vou começar apresentando um pouquinho para vocês. Pulei um, acho. Quais são as características do Hospital de Clínicas, né? Eu imagino que nem todo mundo conheça, né? Talvez quem conheça como paciente ou porque algum familiar ou amigo, né, faz consulta no Clínicas. E essa não é a melhor experiência, às vezes, né? Apesar do Clínicas ser bem conhecido por ter um ótimo atendimento, a gente não quer, né, ir num hospital, ninguém quer, né, visitar um hospital para tratar uma doença. Então, o Clínicas, ele conta com quase 7 mil funcionários atualmente, e além desses 7 mil funcionários, a gente tem professores, né, da URGS, que atuam dentro do Clínicas, das áreas da saúde, porque o Clínicas é um hospital universitário, acadêmico, então toda a prática da faculdade de medicina, nutrição, enfermagem, psicologia, toda ela é feita dentro do Hospital de Clínicas. Os estudantes, né, então os alunos dessas faculdades, residentes que fazem a sua formação em medicina e na área multiprofissional também lá no Clínicas, os pesquisadores, estagiários e daí de todas as áreas do conhecimento, os jovens aprendizes e trabalhadores terceirizados. Então, no total, assim, somando 7 mil e mais esses outros que eu mencionei agora, a gente está em torno de quase 10 mil pessoas, que durante a pandemia, obviamente, né, foram parte para casa trabalhar de forma remota, mas grande parte teve que permanecer, né, presencial em função da nossa natureza, né, de atuação, que é a área da saúde. E o Clínicas, então, se tornou um hospital referência para tratamento da Covid no estado, né? Então, recebeu uma verba federal para construir, né, mais leitos para tratar a doença, e com isso também teve que contratar mais pessoas para trabalhar na linha de frente, né? Que foram 700 vagas temporárias que estão
inclusive finalizando, né, o tempo de contratação nos próximos meses. Aqui o organograma do HCPA, rapidamente, só para mostrar onde é que fica a comunicação, ali naquela flechinha roxa. Então, a gente é vinculado diretamente à diretora-presidente do Hospital de Clínicas, que é a professora Nadine Clausel, e isso também dá uma importância para a comunicação dentro da instituição, porque acima, né, do nosso departamento está a presidência, está a diretoria executiva. E isso facilita bastante, né, o trânsito assim, da comunicação dentro do hospital. Aqui para vocês conhecerem um pouquinho da equipe que trabalha na Coordenadoria de Comunicação, que a gente abrevia, né, como SECOM. Então, aqui é no aniversário do hospital de 50 anos do hospital, a gente usou essas camisetinhas verdes aí, né, que a gente fez especialmente para quem estava trabalhando no evento. Essa é a nossa foto mais atual e foi a primeira vez, desde quando começou a pandemia, que foi em julho desse ano, que nós conseguimos, então, nos ver novamente todos, né, ao mesmo tempo. A gente trabalhou muito em escala, né, um dia sim, um dia não, né, presencial. Então, muitas pessoas passavam muitos dias sem se ver, né, pessoalmente, somente pelo vídeo. E aqui sobre, então, o que eu vou falar, né, nessa noite, sobre comunicação em saúde. Então, tudo que a gente fez relacionado à transparência, relacionamento com os públicos, sobre educação em saúde, que passa muito pela comunicação lá no Clínicas, as campanhas de comunicação, porque foram muitas campanhas necessárias durante esse período, como a gente vê a comunicação como ação de humanização, e daí trabalhamos, Rita, muito em conjunto com o serviço de psicologia do hospital e de gestão de pessoas. A parte de eventos, né, que dentro lá da nossa coordenadoria a gente tem, né, um braço forte que é eventos, e como que a gente se, né, readequou, já que a gente não podia ter evento presencial. A questão das doações, que na verdade a gente não trabalhava anteriormente, que passou, né, a trabalhar durante a pandemia. A parte de divulgação científica e os prêmios, mostrar para vocês os prêmios que a gente conquistou nesse período. Então, aqui um exemplo, né, de transparência com a comunidade interna. Desde o primeiro dia que foi decretada a pandemia, a gente já começou a produzir boletins informativos, né, sobre coronavírus. Naquela época a gente não falava ainda Covid, né, era coronavírus, dizendo, né, quantos casos tinha no hospital, e lá no início tinham 8 casos, né, não era nada perto do que chegou depois. Quais eram, né, os elevadores que podiam ser utilizados, todo tipo de mudança que ia acontecendo dentro do hospital, a gente ia comunicando nesses boletins. É tipo um compilado do dia, assim, o que mudou hoje que a gente precisa comunicar para as pessoas internamente. Então, a gente fazia os boletins e algumas vezes a gente fazia vídeo, como esse exemplo do lado aqui, onde alguém da Comissão de Controle de Infecção falava, ou a CIPA, ou alguém da diretoria, falava para ficar uma linguagem mais acessível, porque nem sempre o texto, né, ele é lido, porque as pessoas não tinham mais tempo, estavam muito ansiosas, né, às vezes um vídeo facilitava mais a compreensão. Nós fizemos 15 edições desses boletins informativos e percebemos que as pessoas não estavam mais olhando, né, que queriam mais informação, porque estavam muito, né, precisavam de informações para se manter atualizadas. Então, a gente criou um hot site, que até hoje ele funciona, um interno e um externo, justamente para que a gente colocasse as informações todas no mesmo local e as pessoas tivessem acesso. Então, aqui eu trouxe um exemplo dentro da nossa intranet, né? A gente tem um botãozinho lá do coronavírus, e daí tem todas as informações, né? A gente chama de censo, que a gente atualiza até hoje, todos os dias, inclusive sábado e domingo, com a quantidade de pessoas internadas, quantos estão em cada ala lá do hospital, né? Quantos são suspeitos, quantos são confirmados, quantos em CTI, e também para a comunidade interna as restrições que existiam no clínicas, os protocolos que eram atualizados, os EPIs que as pessoas, onde buscar os EPIs, em que situação usar cada um, os fluxos e processos, né, que muitas coisas mudaram. Então, a gente foi concentrando tudo nesse hot site para que as pessoas tivessem sempre a atualização mais próxima delas possível, né? Inclusive, a gente divulgava, e divulga até hoje, o monitoramento dos funcionários, né? Porque com essa quantidade grande de pessoas dentro de clínicas e trabalhando, né, na linha de frente contra a Covid, muitos funcionários se infectaram. Então, a gente tinha um atendimento, tem até hoje, um atendimento
exclusivo, né, dentro do hospital. A gente não em posto de saúde, a gente tem um atendimento exclusivo lá dentro, onde a gente faz o teste, né, a gente é diagnosticado pelo um clínico e é afastado conforme, né, a necessidade. Até o teste fica pronto, o teste é super rápido dentro do clínica, sempre foi muito rápido. E também agora com a questão da vacina, também todas as vacinas foram aplicadas lá dentro do clínicas, inclusive a gente já está com a 3ª dose. As informações, então, para a sociedade, a gente também tinha um hot site daí, para que a imprensa, né, o pessoal da imprensa pudesse acessar, e a comunidade como um todo, que também constava lá, né, essa questão da quantidade de pessoas infectadas, quantos suspeitos, quantos confirmados, e diariamente, né, com informação bem atualizada. Além disso, tinham muitas informações que as pessoas de fora precisavam saber, né, como visitas, se podia, né, entrar acompanhante para outras doenças, né, as pessoas com outros problemas de saúde. Então, tudo a gente informava através desse hot site, que também até hoje funciona, né, para essas questões da Covid. E com a imprensa a gente teve um trabalho muito grande, muito legal, assim, de parceria mesmo, porque os veículos precisavam muito de informação, precisavam de boas fontes, e nós nos colocamos o tempo todo à disposição, né? Foi um trabalho árduo dos 2 jornalistas que atuam no Clínicas, e até em algum momento, né, eu assumi essa função, no final de semana, feriado, a outra colega que também é Relações Públicas também assumiu, né, porque hoje a gente, geralmente são os jornalistas, né, que fazem essa atividade de assessoria de imprensa, mas, né, a gente estava no meio da crise e a gente foi se dividindo para conseguir atender bem a imprensa. Então, com isso, né, a gente conquistou várias capas, né, de Zero Hora, de Jornal do Comércio, de Correio do Povo, internamente também muitas matérias, né, que foram produzidas com o auxílio dos especialistas do Clínicas. E a gente também fez muito vídeo, foto, né, para fornecer, porque não podia entrar a imprensa, a gente não permitia que a imprensa entrasse dentro do hospital, né, nem em área Covid, nem não Covid. Então, nós produzimos muito material para ser veiculado para fora, né, mas isso foi muito importante para a conscientização das pessoas do que estava acontecendo lá dentro, né. E aqui eu trouxe até um comparativo, aqui um gráfico de 2019, 2020 e 2021 para mostrar a quantidade, né, de atendimento a jornalistas, como aumentou, dobrou, triplicou, e as notícias intermediadas também por nós, né, nesse vermelhinho aqui. Então, o ano de 2019 não tem nem comparação quase, né, com os anos de 2020 e 2021. E essa capa aqui são os profissionais do Serviço de Medicina Ocupacional, que são os nossos colegas que nos atendiam, né, no ambulatório da Covid, para fazer teste e afastar os funcionários que estavam infectados. Aqui cortou um pouquinho, mas é a transmissão do programa Gaúcha Atualidade, que a gente promoveu dentro do CTI do Clínicas, talvez alguns de vocês lembrem disso. Foi um assunto bem polêmico na época, né? A gente sofremos muitas críticas quanto a isso, mas entendemos que, né, no momento era um risco a ser corrido, porque a gente precisava mostrar o que estava acontecendo, né, para as pessoas que não acreditavam que, né, que acontecia, né, que realmente a Covid estava, né, infectando muitas pessoas, que as pessoas precisavam se cuidar, que os profissionais estavam esgotados, né, porque chegou um momento assim que estava muito complicado, apesar, além do aspecto psicológico, né, de muita sobrecarga de trabalho, de não ter profissionais qualificados para fazer, né, atividade no centro de tratamento intensivo. Então, aqui eu trouxe a ilustração, né, a imagem do Daniel Escola com a nossa diretora-presidente, e no momento, né, como eu não me sentia à vontade de pedir para a equipe acompanhar, eu me voluntariei para acompanhar e fazer toda a assessoria, né, desse programa, junto com o nosso fotógrafo Clóvis aqui também. E em relação à educação e saúde, nós sempre tivemos, né, uma atuação bem forte com esse tema, mas durante a Covid a gente teve que agilizar alguns processos e desenvolver alguns materiais, né, de educação e saúde, como os folders de orientação, aqui nesse caso da pediatria, e também para as pessoas do serviço de psicologia para pacientes e familiares com Covid, né, porque
teve uma época que não se tinha muita informação, né? O que podia acontecer, tinha a questão do isolamento social, a pessoa infectada, né? Realmente, até hoje não pode, assim, se relacionar com outras pessoas, estar dentro da mesma casa e ter que ficar só no quarto. Então, isso gerou muitas questões, né, para a psicologia, e nós, então, atendemos as demandas das áreas, produzindo esses materiais de educação em saúde. Aqui também produzimos vídeos, que a gente chama de vídeos pós-Covid, né, que são orientações para as pessoas que ficaram com alguma sequela depois que tiveram infectadas com Covid. Então, desde nutrição a questões de enfermagem, questões neuromusculares, a perda de fala, alterações na fala pós-Covid, de audição. Então, teve muitas questões que a gente teve que trabalhar em relação a isso também, e isso está disponibilizado no nosso YouTube hoje. E daí nas redes sociais e site, né, que também é uma comunicação com a sociedade, a gente sempre esteve muito ativo, né, e principalmente com questões relacionadas à Covid, e também não deixando de cuidar da saúde mental, né, e de outras doenças, porque é isso. Durante esse período, muitas pessoas deixaram de procurar serviços de saúde, a gente precisava conscientizar que elas deveriam, né, de alguma forma, os mais graves, procurar e manter, né, os cuidados na prevenção da saúde. Então, a questão da ginástica laboral, na questão interna, né, para os funcionários, da insuficiência cardíaca também, porque muitas pessoas, né, começaram a ter infartos, né, ter problemas do coração, porque não procuraram ajuda médica antes. A questão do cigarro, né, de parar de fumar, porque isso também provoca, né, mais sintomas nas pessoas que se infectam com Covid e são fumantes, da higiene de mãos, além de divulgar, né, as questões das doses da vacina que a gente aplicou na unidade básica de saúde, e também das consultas remotas, que foi algo que foi implementado durante a pandemia e que hoje permanece ainda, né? Porque a pandemia não terminou, mas que foi algo que deu muito certo, que deve permanecer, e que o hospital já conseguiu realizar 100 mil consultas remotas, né? Então, são coisas que a gente poderia ter feito antes, né? Mas só com o empurrão desse contexto aí do que aconteceu que a gente conseguiu realmente colocar em prática. Então, algumas das campanhas, né, que a gente fez, eu nem consegui botar todas aqui, mas para dar exemplos, né, a questão da vacina, depois que as pessoas tomaram a primeira dose e até a segunda, assim, algumas pessoas começaram a descuidar, né, das medidas de segurança, de não usar máscara, de não higienizar as mãos. Começou a acontecer surtos, né, em algumas áreas que as pessoas começaram a voltar a trabalhar presencial, porque tem toda aquela questão, as pessoas foram trabalhar remoto e quando voltam presencial, trabalham, né, próximo ao colega ao lado, tem a questão de copa de lanche. Então, a gente precisou conscientizar as pessoas de que a pandemia não acabou, mesmo vacinado, vocês têm que se cuidar, têm que usar máscara, têm que seguir todas as medidas de segurança. A questão do refeitório, né? No refeitório, habitualmente antes da pandemia, eram pessoas sentadas muito próximas, era um momento que a gente conversava com os colegas, né? E foi necessário, então, ter toda uma série de regras com acrílicos, dividindo, né, os lugares que as pessoas iam comer, reduzir o número de mesas, distanciar as mesas, botar uma regra de não falar quando está servindo no buffet, respeitar o distanciamento na fila. Então, tudo isso a gente até contou com os nossos colegas da comunicação, para ser os nossos atores aqui nessa peça no centro, para dizer, né, o que estava certo, o que está errado, por que a gente tem que agir de tal forma para proteger os colegas também. E uma campanha que a gente fez no final do ano passado, que é o Fim de Ano Seguro, que era considerando assim que as pessoas, né, estavam cansadas aquele ano inteiro, né, isoladas, que as pessoas iam sair, ia ficar calor e as pessoas iam para suas férias, mas que elas aproveitassem de uma forma segura. Então a gente fez tanto interno quanto externamente essa campanha do final de ano seguro. Acho que aqui tem um outro exemplo. Aqui. Que daí né, a questão de vai sair, mas usa máscara, vai se encontrar com os convidados, muita gente? Não, né? Faz com menos pessoas. Fazer festejar, né? Confraternizar com as janelas abertas, em locais em ar livre. Então, a gente pegou uma série de dicas para poder orientar as pessoas para fazer essa celebração do final de ano, mas de uma forma mais segura. E aqui outras questões também, né, além da pandemia, como a doação de sangue,
né, que é algo que precisa sempre no hospital, a gente está sempre em busca de doadores de sangue, e que internamente, né, só 7 mil funcionários, se 10% fossem doar sangue, a gente já consegue abastecer lá as bolsas de sangue do hospital. Então, a gente usou, né, realmente essas pessoas como atores, que são nossos colegas lá de dentro, para conscientizar as pessoas da doação de sangue. E a questão também da ética e da humanidade, que a gente chamou de uma campanha Saúde com Virtude, para valorizar as pessoas que estavam cumprindo aquelas regras todas que nós estávamos impondo, né? Porque as pessoas também se cansam, né? Tudo não pode, faz isso, faz aquilo. Então, chega uma hora que as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aquilo, né? Porque senão elas não vão se engajar. Então, a ideia foi trabalhar até com um grupo da psiquiatria lá do hospital, para que a gente utilizasse as virtudes, né, das atitudes das pessoas para valorizar, né, aquele comportamento. Então, aqui, por exemplo, dizia, onde você vê distanciamento social, nós vemos mais ética e humanidade. Então, não fica aquela coisa de sempre só estar mandando as pessoas fazerem as coisas. Aqui na parte, então, de novidades, né, nós implantamos o WhatsApp como um canal de comunicação interna, que era algo antes, né, que a gente nem imaginava fazer, assim. Ainda há, né, uma dúvida assim, de como utilizar o WhatsApp, né, para se comunicar, mas foi bem importante, principalmente no ano passado, para passar mensagens para as lideranças, né, porque o celular das lideranças a gente tem acesso, a gente não tem de todos os funcionários, mas nós fizemos, então, um para as lideranças, né, que iam mensagens bem específicas do que precisavam passar para as equipes, e um específico para as pessoas que quisessem receber informações sobre o Covid se cadastrarem. Então, elas não eram obrigadas a receber, elas se cadastravam se elas quisessem. E tinha uma série, né, de assuntos que a gente ia planejando, fazendo uma pauta semanal. Inclusive, aqui, dificuldade para lidar com os filhos durante a pandemia, porque muita gente trabalhou remoto, mas cuidando dos filhos ao mesmo tempo. Então, olhando para esses assuntos que eram mais frequentes dentro da instituição. E em questão da humanização, foi algo que a gente precisou assim olhar muito, né, para esse aspecto humano, porque as pessoas, para vestir a camiseta, né, precisavam estar motivadas, né, precisavam enxergar uma luz no fim do túnel. Isso não tinha, né, em certo momento. Acho que agora que a gente se aproxima um pouco mais desse momento. E assim, por serem profissionais da área da saúde, né, a gente não parou nunca. A parte administrativa ainda teve a possibilidade de trabalhar remoto, como eu falei para vocês, mas as outras áreas, né, ficaram trabalhando o full time, assim, presencial, e muitas horas por dia, né, todo mundo fazia mais 12 horas, né, que é o plantão da saúde, e era muito exaustivo. Então, fomos procurando junto, né, com o serviço de psicologia, formas para que as pessoas se sentissem motivadas, agradecidas e reconhecidas por aquele trabalho. Então, uma forma foi buscar todas as postagens que a gente fazia no Facebook, Instagram, pegar os comentários, né, que nem sempre os próprios profissionais enxergavam, e colocar num cartaz e colocar próximo ao local onde eles passavam. Né? A gente mandou também por e-mail, colocou em proteção de tela, né, dos computadores, para que as pessoas enxergassem isso de alguma forma. Vocês estão sendo reconhecidos, as pessoas estão aqui torcendo, né? Continuem firmes. Outra situação que aconteceu também foram escolas que quiseram fazer né, nas atividades escolares, desenhos, os alunos desenhavam, né, faziam desenhos sobre as pessoas profissionais que estavam trabalhando. Então, apareceu de tudo, assim, super-herói, né, faziam frasezinhas, desenhavam, e a gente recolheu esses desenhos, então, a comunicação, e distribuiu nas áreas, né, que são essas fotinhos que vocês estão vendo aqui. Isso também, por mais simples que pareça, assim, as pessoas ficaram muito agradecidas, assim, sabe? Mudou o dia de algumas pessoas, choraram quando receberam esses desenhos. E também olhar para outras situações, por exemplo, a Páscoa, né? Quantas crianças estavam internadas lá na pediatria na Páscoa? Então, foi feito todo um trabalho pelo serviço de nutrição para entregar uma coisinha diferente para as crianças na hora da refeição, né? Para as crianças internadas. E também na parte da neonatologia, de vestir, né, os bebezinhos ali de coelhinhos, e daí isso sempre esses motivos, assim, de crianças,
né, mais essas questões mais humanizadas, digamos, são sempre sucesso nas redes sociais. As pessoas se engajam muito com isso. E também é uma forma dos profissionais se sentirem reconhecidos. Eu estou fazendo uma coisa que parece pequena, mas é muito para esses pacientes que estão aqui passando a Páscoa, né? Por exemplo, as crianças no hospital. Outras ações de humanização que a gente divulgou nas redes, uma delas foi um paciente, isso aqui talvez vocês tenham visto que passou até na TV, um paciente que estava usando um ECMO no CTI, que é um equipamento que substitui um órgão, geralmente em pacientes com Covid, substitui o pulmão. Então, ele estava em estado muito grave, né, sem conseguir falar, mas uma das enfermeiras colocou uma música dos Beatles e o paciente começou a mexer o pé. Né? Então, eu estava ouvindo e começou a interagir com a música. Então, a gente teve muitas situações assim, com o radinho, que foi até também pauta de várias reportagens, que os pacientes, né, tantos que podiam falar, quantos que não podiam falar, tinham um radinho no quarto. A gente recebeu muitas doações também de radinhos, que era uma forma dos pacientes, né, uma terapia um pouco diferente, assim, mas que ajudava na recuperação. E aqui do lado, uma comemoração de um paciente de 101 anos, né, que é algo corriqueiro até no hospital. Todos os dias, né, tem paciente fazendo aniversário, mas a equipe nos avisou e a gente, não, vamos fazer um registro desse momento, porque, né, se a gente só fala em Covid, só fala a mesma coisa sempre, vamos fazer uma coisa diferente, vamos olhar para essa parte boa, né. Então, a gente foi lá, registrou os 101 anos desse paciente com a equipe toda, né, fazendo uma comemoração com ele. Sobre eventos, então, que eu comentei com vocês, né? A gente vinha de um ano de 2019 com muitos eventos presenciais e tivemos que, né, do nada parar de fazer eventos e passamos a fazer muitos eventos institucionais. Porque os eventos que a gente fazia técnicos científicos, que a gente chama que são congressos, seminários, fóruns, né? Esses eventos eles foram bastante prejudicados, né, pela pandemia, justamente pela questão econômica. A gente continuou fazendo esse tipo de evento de forma virtual, mas a gente teve muito mais eventos institucionais dentro do hospital de clínicas no formato digital também. Então, em 2020, a gente teve 80 eventos, e até agora, né, até outubro, na verdade, essa conta, a gente teve 74 eventos e muitos participantes, né, a mais do que a gente tinha quando era presencial, que a gente tinha um espaço físico limitado, né. Hoje, mesmo sendo interno, né, a gente sabe que a pessoa pode estar em casa, pode estar viajando, pode estar no hospital, ela consegue acessar. E a gente também se desafiou nesse sentido, porque nós não sabíamos, né, utilizar as tecnologias. Então, a equipe de eventos teve que se capacitar, né, teve que aprender muitas coisas para poder trabalhar com esse formato novo. E agora a gente fez a Semana Científica no início do mês de novembro, e foi um sucesso, assim, acho que até é difícil pensar em voltar para o presencial, porque foi muito bom, assim, né, tanto o número de participantes, quanto a interação, quanto as coisas que a gente tem conseguido fazer, porque é virtual e não presencial, né, a gente às vezes fica um pouco com receio com né, a mudança, essas coisas novas que vêm, mas para nós, assim, isso ampliou a possibilidade de participação das pessoas nos eventos digitais. Aqui um exemplo, então, dos 50 anos que a gente comemorou do hospital, né? Então, nós fizemos um evento, como eu falei para vocês, com a participação de somente 50 funcionários que foram sorteados, eles se inscreveram mesmo para participar, e a direção do hospital, e foi transmitido, né? Inclusive, teve a cobertura do Jornal do Almoço, né? No momento, assim, que a gente está fazendo os parabéns para o hospital. Então, saiu em vários veículos de comunicação, e aí a gente também divulga isso, né? Quando a gente consegue esse espaço na mídia, a gente também divulga nas nossas redes né, essas conquistas aí nos espaços de comunicação. Em relação à ação científica, é um tema super importante para nós no hospital, porque um dos braços do hospital, né, é a pesquisa. Então, a gente tem muito isso presente, né, no nosso dia a dia. Então, a gente procurou não deixar isso de lado durante o período da Covid, até porque durante esse período muitas pesquisas foram desenvolvidas,
e trazer também, né, a gente cuidava sempre para não ficar sempre batendo na mesma tecla, assim, da Covid. É importante falar sobre Covid, mas, né, o que está acontecendo além disso? O hospital continuou, né, funcionando com outros temas. Então, aqui a gente criou uma série, assim, de notícias que é Vida que Segue, o nome, que já encerrou, né, foi um período, que a gente trazia outros temas, né, relacionados à saúde, mas que não eram sobre Covid. Também que se resultou, né, das pesquisas de lado clínicas, o teste do pezinho ampliado, que foi, então, aplicado em todo o estado do Rio Grande do Sul, e uma lista de pesquisadores mais influentes ao longo da carreira que fazem parte, então, da nossa instituição também por meio da Faculdade de Medicina da URGS. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né, de manter esse tema da pesquisa presente nas nossas divulgações. Isso também faz com que as pessoas se motivem lá internamente para continuar, né, o seu trabalho na pesquisa. Em relação às doações, né, como eu falei para vocês lá no início, a gente não tinha, né, essa cultura, assim, de receber doações, até porque o hospital ele não tem uma contrapartida, né, pela Constituição que ele tem da natureza do hospital. Ele é uma empresa pública, mas de direito privado, então a gente não consegue dar aquela filantropia, aquela isenção fiscal, né, que algumas empresas dão. Mas a gente recebeu muita doação, de tudo que vocês possam imaginar, assim. E a comunicação se envolveu muito, né, nesse processo desde o início, registrando, agradecendo as doações, né, encaminhando para as áreas e também fazendo a divulgação para as necessidades reais do hospital, assim, porque muitas coisas a gente recebeu e foram muito úteis, assim, mas tinham outras situações, por exemplo, equipamentos de respirador, né, de CTI, que a gente não tinha o suficiente, em determinado momento não tinha mais. Então, que a gente precisava buscar essas empresas doadoras, né. Então, a gente contou com muitos apoios, eu trouxe aqui alguns exemplos só, da Unicred, dos arquitetos voluntários que fizeram espaços de descompressão dentro do espaço do hospital, para que os funcionários pudessem ter um momento, né, de descanso em meio àquele turbilhão de coisas para fazer. E a gente criou todo um site, então, com as possibilidades de doação. E até hoje, então, a gente trabalha forte, né, com a diretoria administrativa nesse tema. Por fim, então, os nossos prêmios, né, que a gente conquistou esse ano. O Top of Mind é um prêmio já bem que a gente geralmente recebe, né, pela lembrança da marca de hospital em Porto Alegre. O Top Ser Humano foi um case que a gente escreveu a respeito, né, da pandemia, assim, de como os trabalhadores se engajaram, né, nesse tema. E também fomos certificados pela Great Place to Work para ser uma excelente empresa para se trabalhar. E além disso, na nossa área, né, de comunicação, nós recebemos o prêmio ARI de assessoria de imprensa, né, que é concedido pela Associação Rio Grandense de Imprensa, e foi uma menção honrosa bem importante assim para nós, que é na categoria gestão pública. Então, é a primeira vez que a comunicação recebe essa menção honrosa aí da associação. E algumas considerações, assim, né, como eu falei para vocês, de reflexões que ficam do porquê que as pessoas vestiram a camiseta durante a pandemia, né? Porque no Hospital de Clínicas o orgulho institucional ele é muito forte, né? A gente teve agora, recentemente, também os resultados da pesquisa de cultura que apontaram isso. E as pessoas têm orgulho de trabalhar no Clínicas, né? Elas se sentem bem, elas indicam para outras pessoas. E isso já está dentro da cultura, né, do Hospital de Clínicas. E com a pandemia, a gente tornou as ações de comunicação mais transparentes, o que deixou as pessoas, então, mais informadas, elas sabiam o que estava acontecendo, né, em primeira mão. A gente sempre cuidou isso, assim, para não divulgar primeiro para a imprensa ou colocar nas redes sociais e não avisar internamente. Né? Sempre a gente avisava internamente para depois divulgar para fora. Então, a agilidade nas informações também foi muito importante. A gente contou muito com a diretoria executiva do Hospital de Clínicas e com o grupo de trabalho de enfrentamento para a Covid, da qual a comunicação faz parte também. Isso foi muito importante, porque todos os dias a gente teve, até hoje não é tão frequente assim, mas até final de outubro nós tínhamos reuniões todos os dias às 8 da manhã, esse grupo. Então, a partir dessa reunião, a gente já tinha as informações que a gente precisava, né, para comunicar a comunidade interna, principalmente, e quando era o caso também,
a sociedade em relação aos temas relacionados à Covid. A flexibilidade, né, tanto que a comunicação teve quanto todas as áreas do hospital, assim, para, né, para se adaptar a novos horários, novos formatos de trabalho. Acho que a empatia ajudou muito, né, principalmente assim, na nossa área de comunicação, a entender as outras áreas, né, e trabalhar em parceria com, por exemplo, com a psicologia foi muito importante para nós, né, porque dali resultou muitas coisas que a gente nem imaginava fazer, assim. O exemplo na liderança, a gente tem uma liderança que é a professora Nadine Clausel, que é muito admirada dentro do hospital, então a gente também criou canais de comunicação dela, né, direto com os funcionários, e isso foi super, deu um resultado muito bom, assim, que as pessoas realmente, né, leem os e-mails que ela manda, se é um assunto importante, assim, geralmente é ela que dá a notícia em primeira mão, para que o Chico adora a Nadine, gente. Depois ele, se tiver tempo, ele conta a história dele. Mas realmente, assim, é uma pessoa que motiva, né? Que cativa, que está sempre junto, né? Ela quase mora lá dentro do hospital, ela está sempre lá, né? Em nenhum momento ela foi trabalhar de casa. Né? A gente ficava sempre assim, preocupado, nossa, ela está lá o tempo todo, mas né, ela não pegou Covid, né? Então, é um exemplo realmente para a comunidade interna do hospital. E a questão da humanização, isso aproxima muito, né? Quando a gente trata realmente as pessoas, né, como seres humanos, não como uma máquina, quando a gente olha para o sentimento, quando a gente considera que a pessoa tem uma vida além do hospital, né, que ela tem sentimentos, que isso é muito importante, quando as pessoas percebem que nós estamos, né, nos importando com a vida dela, não só com o trabalho dela. E isso resulta também, né, na valorização dos profissionais, que é algo que surgiu mais forte durante a pandemia e que realmente veio para ficar, assim, essa questão, né, de valorizar o trabalho de cada um, de reconhecer. O hospital tem muito, assim, essa prática na sua cultura já, né? Eu acho que é algo que não vai mais deixar de acontecer, porque a gente percebe o resultado que isso dá, né, no dia a dia, também na motivação e na entrega das pessoas, principalmente num momento tão difícil, né, como foi a Covid. Gente, que eu acho que eu já passei um pouquinho o tempo, inclusive, né, porque eu estou olhando aqui o horário. Era isso por enquanto. Eu deixo aqui meu arroba, né, do Instagram e as redes sociais do hospital, se quiserem acompanhar. Lá tem mais um monte de coisas para vocês olharem. E fico à disposição daí para as perguntas depois. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu estava aqui, passou um pouquinho, mas estava tão interessante, assim, são praticamente relatos de trincheira, né? E aí eu estava pensando que até comunicação, até para trincheira a gente é preparado, assim, né? Existem treinamentos para correspondente de guerra e tal, mas ninguém preparou nenhum profissional para uma pandemia, né? Ninguém nunca nem imaginou uma coisa assim. Então eu acho que esses profissionais de comunicação que trabalharam na pandemia, assim, vão deixar um legado, né? É muita coisa para organizar e eu acho que é muita coisa para olhar o que foi feito, que deu certo. Eu li há pouco tempo um livro do Ethan Zuckerman, que é um pesquisador americano da área de comunicação e tecnologia, e ele começa o livro foi lançado em 2021 agora, e é sobre, né, enfim, basicamente sobre a pandemia e sobre questões políticas americanas também, mas basicamente sobre a pandemia. E ele fala que a gente teve uma pandemia porque a gente está fisicamente conectado, né? E a gente vai sair dessa pandemia porque a gente está virtualmente conectado, né? Porque a comunicação tem um papel super importante, essa comunicação, a forma como a gente está globalmente conectados, né? Esse fluxo de informação, isso aí tem um papel super importante para a gente sair na pandemia, e eu acho que o papel que acho que essas pessoas, inclusive os profissionais de comunicação que estavam na trincheira, assim, são muito importantes, né? É um trabalho que a gente só tem a agradecer, assim, para quem estava lá e estava todo dia. A gente usou muito uma expressão aqui entre os docentes, entre os professores, a gente usou muita expressão aprendendo a trocar o pneu com o carro em movimento. Eu imagino que vocês devem ter passado por uma coisa tão, né, tão parecida, assim, com isso. Mas foi bem isso mesmo. Obrigada, Camila. Agora a gente vai passar a palavra para a Rita, e a Rita vai nos falar um pouco sobre esse cenário para quem quer trabalhar na comunicação, o que é realmente novo, né? Quais são as habilidades, quais são as competências que a gente tem que começar a ficar atentos, assim, nesse novo cenário pós-pandemia. Rita, se tu quiser falar, a casa é sua. Muito obrigada. Primeiro eu queria dar os
parabéns aí para a Camila pelo trabalho lindo que eles fizeram. Eu acho muito interessante quando a gente consegue ver a comunicação realmente sendo usada para cuidar das pessoas. Porque assim, é a coisa mais linda e mais problemática que o ser humano tem é conseguir se comunicar, né? E muito legal, eu tenho um carinho gigante pelo Hospital de Clínicas, meus 2 estágios, meu estágio de psicologia clínica e o meu estágio de organizacional foram dentro do hospital. Então, coincidentemente, aí eu tenho um carinho gigante pelo hospital. Comecei a minha carreira praticamente lá dentro. E a gente, eu vou usar até eu anotei aqui o empurrão do contexto que a Camila trouxe. A gente teve todo o mercado de trabalho, na verdade, teve um empurrão pelo contexto, né? Eu comento com as pessoas que eu não acho que a gente está tendo nada diferente do que a gente teria daqui a uns 10 anos, mas realmente a gente teve que acelerar e é muito eu adoro como ser humano é um ser adaptável, né? A gente se adaptou. A gente conseguiu dar um jeito. Claro que isso veio com muitas dores, né? E hoje eu anotei aqui, até eu fiz uma colinha para não me esquecer de falar sobre todas essas dores e os problemas que a gente está tendo com o home office, né? O que ele traz de bom e o que ele traz de desafios, né? Porque ele trouxe de bom muitas coisas, né? Ele trouxe tempo para as pessoas ganharam muito tempo nas suas vidas, né? Eu atendo empresas de São Paulo que as pessoas levavam 2 horas para chegar no trabalho. Essas pessoas ganharam 4 horas no seu dia, né? Então elas estão podendo ter uma vida de mais qualidade, com algumas coisinhas que a gente precisa estar atento para que essa qualidade realmente aconteça. Internacionalização, né? Eu tenho profissionais hoje que eu acompanho trabalhando na Suécia, que foram morar lá e continuam trabalhando para o Brasil. Eu tenho o inverso, eu estou fazendo desenvolvimento de pessoas que moram nos Açores, que moram em Portugal, que moram na Itália. Então, isso, a gente está tendo um oceano de oportunidades, realmente, né? A gente pode hoje trabalhar daqui fora, pode trabalhar fora para o Brasil. Então, isso está abrindo realmente possibilidades muito interessantes dentro do mercado de trabalho. A gente está conseguindo contratar profissionais muito qualificados, com especialidades que não tinham muito aqui dentro de Porto Alegre, podendo buscar isso fora. Então, ter profissionais trabalhando do Nordeste, ter profissionais trabalhando de São Paulo, ter profissionais trabalhando da Bahia, profissionais de dentro da empresa que optaram por ir morar fora, ir morar na praia, ir morar em outros lugares e ter uma qualidade de vida diferente, né? O próprio pessoal da Perestroika, que eu trabalho bastante, tá morando, né? A sua grande da parte do bloco que eu acompanho mais de perto, tá todo mundo morando em Florianópolis, trabalhando de lá e encontrando dinâmicas que fazem funcionar muito bem as coisas, né? E o que eu tenho percebido, e isso não, num primeiro momento a gente teve os desafios que foram da pandemia, né? As pessoas caíram de paraquedas numa dinâmica de trabalho. O cérebro humano ele precisa se adaptar, né? Então ele não estava entendendo o que estava acontecendo, que as pessoas não saíam mais, eu não saio mais de casa, eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando. Isso começou a trazer alguns bugs assim no nosso funcionamento, porque e aí a gente fez até nos locais que hoje eu trabalho, na época eu ainda estava no House, ali na W3, mas depois nas empresas que eu voltei a dar consultoria, a gente começou a trabalhar muito essa questão de estabelecer rotinas. Né? O nosso cérebro precisa entender quando ele está trabalhando, quando ele está relaxando, quando a gente está dentro de casa. Isso precisa de algumas rotinas que a gente consiga passar essa ok, agora eu estou trabalhando, agora eu não estou mais trabalhando. Ter ambientes específicos, né? Muitas pessoas não tinham um ambiente preparado para trabalhar dentro das suas casas, né? Então as pessoas começaram a se organizar um pouco melhor, porque
até ter um espaço onde esse aqui é o espaço que eu trabalho. Quando eu estou sentada nesse local, esse é o meu local de trabalho. Isso ajuda o nosso cérebro a ir separando essas coisas e não gastando energia na coisa errada. Eu sou apaixonada por neurociência para RH, neurociência de uma forma geral. E assim, uma coisa que eu amo sobre o nosso cérebro é a gente... quanto mais... Eu não vou conseguir ler o que está entrando aqui, depois eu tento responder tudo que o Não pessoal te perguntar. preocupa, Rita, a gente está separando, não te preocupa, a gente está separando as perguntas e a gente faz tudo junto no final. Tá bom. Quanto mais a gente vai tendo coisas fora do nosso habitual, mais o nosso cérebro vai gastando energia. Nosso cérebro funciona 95% no automático. Primeira coisa que a pessoa pensa, não, o meu não. Sim, é cientificamente comprovado, é o de todo mundo. Então, assim, a gente tem realmente um funcionamento que ele é muito automatizado no nosso dia a dia, com relação à forma que a gente se organiza, com relação à forma que a gente... Se a gente pensar, a gente acorda, a gente vai e faz sempre as mesmas coisas, a gente já tem hábitos. Eu vou dar um exercício bem simples para vocês fazerem a respeito disso, uma brincadeira. Mudem o lixo da cozinha de lugar por uma semana. Vocês vão ver o quanto vocês ainda vão passar fazendo um movimento automatizado até lembrar que realmente mudou de lugar e eu não preciso mais fazer esse esforço. O problema disso é que tudo que está fora do automático, ele consome uma energia muito grande do nosso cérebro. Então, quando a gente começou a pandemia e começou essa confusão, a nossa ansiedade, a nossa angústia foi lá em cima. Fora que a gente gastou uma energia que estava fora da medida. Quando a gente aciona mecanismos de defesa, quando a gente faz esse acionamento, a gente sequestra a energia da nossa imunidade. Então, assim, a gente não adoece quando a gente está no pico do estresse, a gente adoece logo depois. Porque o nosso cérebro primitivo, primeiro, ele fugia, né, do predador, depois ele ia curar as feridas. O nosso cérebro primitivo segue funcionando da mesma forma. Então, a gente tem um gasto de energia, a gente sequestra a energia da imunidade. Passou o período, a gente adoece. A gente não adoece durante, a gente adoece logo depois, né? O herpes que sai, a gripe que vem, isso acontece geralmente logo após o nosso estresse. Então, a gente consome uma energia muito grande. Para trabalhar em casa, a gente precisa estabelecer rotinas cerebrais. Agora já está todo mundo mais ou menos acostumado, mas fica essa dica para quem não estabeleceu, ou trabalha do sofá, um dia trabalha da cama, isso gasta energia, porque a gente não está botando no nosso cérebro no modo trabalho, modo relaxamento. As coisas começam a se misturar e quando a gente deve estar relaxando, ainda está tudo meio confuso. A energia não está voltando como deveria voltar. Isolamento afetivo. Claro, agora a gente já está voltando um pouquinho a ter conexões, mas eu ouvi muito das pessoas, né, nas empresas, assim, para quem, principalmente para quem mora sozinho, né, a questão do isolamento. A gente perde um pouco não, a gente perde bastante da integração. A hora do cafezinho, aquela troca que acontecia ali no corredor, muitas empresas vão permanecer, né, no formato remoto e isso precisa de algumas adaptações, principalmente na integração das pessoas, né? As pessoas não estão se integrando mais nos corredores, não estão mais almoçando juntas, não estão... Alguns lugares a gente criou a sala do cafezinho, o almoço, né, compartilhado, mesmo no ambiente remoto. Fazer fofoca faz muita falta. Então, isso cria uma conexão e uma proximidade, né? O abraço, num dia que a gente vê que o parceiro está triste, a gente precisa, às vezes, essa conexão, né? E essa conexão no remoto, ele não acontece. Então, a gente está tentando substituir, pensar em formatos de criar aproximações, tem uma parte de tolerância que ela vem muito dessa convivência do corredor.
e que ela não está vindo. E isso é um facilitador, né? Na produtividade, isso é um facilitador no nosso dia a dia, nas nossas conexões de trabalho. Volume de trabalho foi outra queixa que eu tenho escutado muito, né? Eu não sei quando parar. Claro, a gente não vai falar sobre gestão de tempo aqui, mas eu vou trazer uma dica assim, que eu gosto muito, que é a gente precisa pensar no nosso tempo sempre como um pote. O tempo, ele é... Não adianta a gente tentar tapear, não adianta a gente querer negociar, é o que tem. E se botar mais coisa, vai transbordar o pote. Então, assim, tentar organizar realmente o seu tempo pensando no que cabe dentro desse pote. A gente já acorda de manhã, já está com um terço do pote preenchido, né? Pelo menos a gente dormiu, a gente vai acordar, vai fazer higiene, a gente vai comer. Então, esse pote, ele não vem vazio, ele já vem um pouco preenchido. Entender o que cabe realmente no nosso tempo, o que cabe no dia, o que cabe, o que eu preciso priorizar, qual o tamanho de cada coisa, né, de cada atividade, e o que cabe dentro desse tempo, porque a gente não vai dar conta de tudo. Se a gente botar coisa a mais, alguma coisa cai. E geralmente o que cai é a vida pessoal, é o sono, são as coisas que a pessoa precisa fazer para, né, se reenergizar, para renovar suas energias, para, né, ter sanidade para poder trabalhar, né? Principalmente no trabalho criativo, né? E assim, criativo que eu falo, não é só dentro da publicidade. Todo trabalho tem o seu lado criativo. E quando a gente está esgotado, a gente já não cria mais. A gente vai ali e vai executando só a parte automática. Não tem energia para os nossos 5%. Né? Dispersão. Também apareceu muito a dificuldade de se concentrar dentro de casa, né? De ter hoje eu tenho a impressão que as pessoas já se acostumaram. No início foi uma queixa que veio muito assim, que é, eu não consigo, quando eu vejo, já fui ali na cozinha, peguei uma coisa na geladeira. Das situações que eu acompanhei mais de perto, eu percebi que as pessoas não estavam fazendo seus momentos de intervalo. Quando a gente não faz momentos de intervalo, a gente começa a ficar disperso, a gente começa a ficar exausto. Então, essa organização da nossa rotina, principalmente para quem está no 100% remoto, né? É importante a gente ter pausas, é importante ter uma pausa no meio da tarde, é importante ter 5 a 10 minutos de intervalo entre uma reunião e outra, para quem trabalha com reuniões, né? A gente emendar uma reunião na outra, chega um momento que a gente não está mais produtivo, a gente não consegue mais ter essa mesma energia que a gente tinha. Então a gente começa a fazer o trabalho de uma forma mais automatizada. Então, assim, estabelecer rotinas, a gente vai criar, às vezes, até uma própria frasezinha de ok, agora eu vou começar a trabalhar. Abre o computador. É porque tem gente que não vai fechar o computador, né? Ela vai seguir com o seu lazer ali no computador. Então, assim, ok, agora eu ainda vou seguir no computador, mas eu estou encerrando minha jornada de trabalho nesse momento. A gente precisa ter compensações. E claro, assim, gente, saúde mental tem a ver com muitas coisas, né? Eu tenho um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Henrique Ludwig, que ele tem trazido muitas coisas legais de saúde mental. Que saúde mental não é só a gente ter um trabalho saudável, é a gente ter uma alimentação saudável, que interfere muito, ele traz muitas questões de depressão relacionadas à alimentação, a não ter atividade física. Então, não consigo ter atividade física, sai às vezes para passear com o cachorro, sobe a escada do prédio, sobe para o apartamento pela escada. Fazer substitutos, a gente precisa fazer uma renovação das nossas energias para a nossa saúde mental estar bem. Senão a gente começa a ter uma produção hormonal que está só nos fazendo mal. E essa produção hormonal, ela interfere, inclusive, na nossa capacidade cognitiva, né? Ele fala sobre sono também, acho que vale depois dar uma olhadinha lá no Instagram, quem quiser depois eu
anoto, porque ele tem trazido conteúdos que são os conteúdos que eu acredito, que eu concordo, que eu acho que são coisas muito importantes realmente para a gente estar com uma saúde mental e ser uma coisa só, né? A gente não é, eu sou um profissional aqui de um jeito, eu sou na minha vida pessoal de outro. A gente pode até separar um pouco, mas a gente é um ser humano único, né? A gente interage da mesma forma, a gente convive com as pessoas, a gente precisa se energizar, a gente precisa estar produzindo hormônio de bem-estar. E muito legal esse trabalho ali do hospital que a Camila trouxe, porque essa questão do olhar para o copo cheio, né? O que a gente está fazendo de legal? Quais as oportunidades que a gente está tendo com isso? Os desafios, a gente bota eles na vitrine e vê o que é ameaça e o que a gente vai fazer com isso. Mas olhar para todo esse lado humano, para toda essa aproximação, tudo que vem de bom dessa mudança de trabalho, né? A gente está tendo muitas oportunidades. Então, olhar um pouco também para esse lado positivo, né? Eu sou super a favor disso, eu entendo, né? Quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu entendo quanto isso nos traz benefício, quanto nos deixa melhor com a nossa vida pessoal e quanto nos deixa mais produtivos, inclusive, para o nosso trabalho. Acho que é isso. Opa, obrigada, Rita. Tu estava falando aqui, eu fiz uma fiz uma volta no último ano que eu acho que foi intenso para todo mundo, assim, né? E eu acho que a gente pensou, uma das coisas que eu acho que a gente também que se adensou, assim, nesse último ano, eu estava discutindo outro dia também com um grupo de pessoas que tinha, inclusive, profissionais da psicologia, e a gente estava falando sobre que era um processo que já acontecia, assim, que é pensar sobre as questões emocionais, né? Tentar dar visibilidade para coisas, falar sobre, né? E a gente teve, era um grupo de comunicação e tinha alguns psicólogos também. E aí a gente estava falando sobre a explosão dos conteúdos de psicologia durante a pandemia, né? Então, tomara que isso fique. Uma das conclusões do grupo é que tomara que isso fique como legado, né? Tomara que isso não se interrompa, esse olhar para dentro, para a subjetividade, para as questões emocionais, né? Tomara que isso que seja um bom legado da pandemia, né? Que seja uma coisa boa que fique por aí. Gente, vamos passar para as perguntas. Eu vi que já tem algumas perguntas ali. Deixa eu ler para vocês. Obrigado, Rita. Deixa eu ver aqui. Primeiro tem um comentário, tá, da Luciana Espíndola, que diz: estive no hospital de clínica semana retrasada e achei que as reformas ficaram ótimas, tudo muito bem organizado, limpo e amplo. O atendimento é muito bom e humanizado, e para doar sangue, sou a doadora, basta entrar no site, marcar o melhor dia e horário e ir. Tudo muito simples e rápido. Parabéns aos envolvidos por tantas melhorias. Eu participo de um grupo de pesquisa também do Hospital de Clínicas e está muito legal, né? Está muito organizado, assim. As reformas ficaram muito bacanas, assim. Sim, gente, e eu até esqueci de falar nesse aspecto, porque foram tantas coisas, mas a ocupação dos novos prédios ali, aqueles dois, né? Um que fica entre a Ramiro e a Protásio, e o outro totalmente na Protásio, eles foram feitos durante a pandemia. Nós recebemos os prédios prontos, né, para serem ocupados em outubro de 2019. Mas até então faltavam equipamentos, né, faltavam recursos, e com a pandemia isso foi acelerado. Então, hoje já tem várias salas, né, não está na totalidade ainda preenchido, mas muitas melhorias e ocupações foram feitas durante a pandemia, né, e foi esforço também da comunidade interna de fazer isso acontecer, né. Mas que bom ver esses retornos de vocês. Tem uma outra pergunta, essa pergunta é para vocês duas, da Priscila Scherer. Ela diz: gostaria de saber como foi o desafio da comunicação assíncrona e híbrida nas experiências de vocês, no que tange o garantir a mesma mensagem e o entendimento em todos os fóruns. Exemplo, quando temos que comunicar mudanças em protocolos, processos, como entende que é o melhor formato? Eventualmente, tem a sensação que as comunicações internas são feitas, mas temos o desinteresse com o tempo nos formatos de texto. Eu também estou muito interessada na resposta da Priscila. Não sei quem quer Bom, vou falar
Bom, Desculpa. Eu vou não falar pode. da parte de psicologia, mas eu vi que assim, o que eu vou responder, e aí eu acho que a Camila complementa, porque assim, vocês já fizeram tudo, na minha opinião, muito adequadamente, como a gente está precisando informar as coisas, né, Camila? Porque as pessoas estão muito saturadas de tela, muito cansadas. E as pessoas não estão mais lendo. E não estão mesmo. As pessoas. Então, assim, o que a gente começou a fazer é trabalhar muito com a questão visual, com infográficos. Inclusive, isso é uma coisa que eu trabalho muito nos workshops de gestão de tempo, que é quando eu enxergo uma lista de 10, 20 coisas e eu tenho que ler e procurar e pensar sobre cada uma delas, eu vou parar na quinta atividade. Quando eu olho uma lista onde eu tenho coisas vermelhas, um bloco amarelo e um bloco verde, não preciso explicar, é autoexplicativo, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer primeiro. Então, assim, imagens, cores, códigos, infográficos, quanto menos texto. É claro que muitas coisas e processos e protocolos, né, principalmente em trabalhos mais técnicos, eles precisam, mas quanto mais a gente torna isso visual, mais fácil para as pessoas realmente introjetarem a informação. Eu vi que vocês fizeram muito isso ali no material Sim, que tu mostrou, Camila. mas foi um aprendizado também, Rita, porque como o nosso público, assim, e principalmente as lideranças, geralmente são professores, né? Tem muito essa questão da escrita, né? De uma escrita um pouco, não digo difícil, mas né, um pouco mais aprofundada, que às vezes não precisa disso. A gente tem que ser mais objetivo para determinados assuntos e com pouco conteúdo, porque senão realmente é isso, as pessoas não leem. Chega na quinta linha, não quero mais ler isso. Né? E as pessoas usaram muito o celular, né, nesse período, então não tinha muito como fazer coisas, né, mirabolantes, livros, como a gente diz, escrever um e-mail que é um livro. Não, isso não funciona mais. Então, a gente, até no exemplo que eu dei lá no início, né, a gente começou a fazer boletins informativos, que no início, era super interessante. Chegou na 15ª edição só. Para mim, pareceu que foi um ano, assim, né, porque era tão intenso. Mas chegou só na 15ª edição, a gente viu que não tinha mais adesão, as pessoas não olhavam mais, as pessoas perguntavam para a gente porque não tinham lido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer vídeo, a gente vai fazer hot site, a gente vai fazer lembretes para as lideranças e variar, eu acho que o formato da comunicação é importante conforme cada público. Porque é isso, dependendo do público, não vai ler texto, mas tem um outro público que gosta de ler o texto. Né? Então, a gente colocar o link, disponibilizar mais informações. Então, tem toda uma série de técnicas, né, que a gente utiliza para diversificar essa comunicação também. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui. Eu sou um estagiário. Com essa presença da internet no mundo do trabalho, eu posso concorrer a vagas em São Paulo, Nova York, Singapura? Como me preparar para isso? Super, pode. Claro que Nova York e Singapura vai depender mais da língua, ter o domínio da língua, né? Mas, assim, vagas em São Paulo, elas já estão acontecendo, né? Então, assim, é mais como fazer, se preparar para isso. Gente, hoje, eu acabei não falando sobre isso, que é, que é um desafio daí mais para as empresas do que, né, para os colaboradores. É o desafio de ter profissionais comprometidos. Profissionais comprometidos estão com muitas oportunidades de trabalho. O que muitas vezes está acontecendo agora no trabalho remoto, e, claro, e ainda bem que eu tenho visto uma pequena minoria, mas de pessoas que realmente não se comprometem, né? Que aí, assim, ninguém vai ficar cuidando do horário, mas a gente sabe quando um trabalho, né, foi feito em 5 minutos ou se ele foi feito em 1 hora. Né? Então, assim, essa autogestão, essa responsabilidade com relação à entrega, todas as empresas querem esse tipo de colaborador. E tem muito espaço para isso. E as pessoas estão crescendo, as pessoas comprometidas. Então, a gente teve uma mudança muito significativa também nesse... a gente teve uma mudança muito significativa nesse cenário também. Profissionais comprometidos já tinham espaço, agora eles têm mais ainda.
né? Porque não tem como ficar, não vai ter um controle, o controle é da entrega, do comprometimento, né? Daquele trabalho que precisa estar sendo executado. Então, escolher o lugar, escolher o local, ver que tipo de trabalho, existem mil possibilidades, né? Se é realmente em agência, se é no cliente, que tipo de... Começar a pesquisar quais os locais a pessoa, né, acha interessante, né, Francisco? E depois ver qual é o processo de seleção daquele local. Empresas fora têm gostado muito de contratar profissionais brasileiros, tá? Esse mercado está se abrindo bastante, porque existe uma especialização em muitas áreas fora do país, que assim, esse profissional faz isto, e ele só faz isto. Este aqui só faz isto, então ele só faz aquela partezinha do trabalho. E o brasileiro, ele faz na área de publicidade, na área de animação, em muitas áreas que a gente está vendo, o profissional brasileiro, ele é muito trabalhador, muito comprometido. E ele é muito generalista, não tem ruim, né? A gente pega e vai fazer, tem que fazer, daqui que eu aprendo. A gente tem esse perfil. E isso fora tem gerado um encantamento e nos abrindo muito, está nos abrindo realmente muitas portas no mercado. E tem feito, realmente tem gerado uma visibilidade muito boa para o profissional brasileiro. Legal, que bom, né? Que bom. Acho que a gente é moldado na dificuldade, né? Sempre dizem que vem treinar. Os melhores economistas assim são brasileiros, porque conhecem essa nossa economia tão problemática. A gente desenvolve habilidades incríveis de adaptação. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, eu acho que é para vocês, porque ela diz: vocês tiveram dificuldade de comunicar em um momento, vocês tiveram dificuldade de comunicar em um momento tão delicado, até mesmo no pós-pandemia, que a gente ainda, acho que não sei se a gente ainda já está no pós-pandemia, né? Mas a gente está vias de sair dessa pandemia. Por exemplo, isso pode, isso não pode, né? Eu acho que ela quis dizer o que pode, o que não pode ser dito, percebendo que muitos valores mudaram desde 2019 e a ética sofreu uma saturação de opiniões em quase todos os canais de comunicação. Eu acho que, não sei se a Camila quer comentar. A Camila agora tem um auxiliar ali. Eu tenho um companheiro aqui agora. Assim, gente, a gente teve bastante dificuldade de não entrar em debates políticos. Assim. Na verdade, a gente cuidava, né, para não entrar, mas era bem difícil responder assim, os questionamentos da imprensa, muitas vezes, sem entrar nesse, né, debate de que é uma ideologia que a gente está defendendo. Porque a gente sempre trabalhou muito, e trabalha ainda no hospital muito com a questão científica, né? Então, até a questão de medicamentos, né? Aqueles medicamentos preventivos para a Covid, não era uma questão de estar contra ou a favor, né? É o que a instituição acreditava que funcionava, mas, claro, tinha toda uma orientação do Ministério da Saúde, então era um meio de campo um pouco difícil, assim, de estar, né? Mas a gente sempre procurou orientar as fontes, né? As pessoas que davam entrevistas de dentro do hospital para fora, que sempre a comunicação intermediasse essa entrevista até para entender onde é que aquela fala ia ser utilizada, em qual contexto, se não ia ser confrontada com outra fala de uma pessoa, né, de repente, da área política, porque não era essa a nossa intenção, né, de ficar debatendo e confrontando, mas sim de defender o aspecto científico, né, de todos esses assuntos, né, que giraram durante a pandemia. Então, nesse aspecto, foi bem difícil, assim, comunicar sem se colocar de um lado ou de outro, né, num mundo tão polarizado como está o nosso hoje. Me pergunta, Sorana. Ali, com relação à questão ética, tem um ponto que eu ouvi uma jornalista que eu gosto muito falando esses tempos, que ela falou: o que veio à tona é o que já estava dentro, né? E isso em todos os sentidos, né? Então, eu concordo, assim, acho que a pandemia aflorou muitas coisas que já estavam, tanto as boas quanto as ruins, né? Elas trouxeram as coisas muito à flor da pele. Mas essas coisas já estavam ali, então, tanto as coisas, né, assim, questões éticas que a gente começou a perceber em algumas pessoas, quanto recursos que as pessoas tiveram e bondade, generosidade com o outro, que
vieram também muito mais, né, para a vitrine, assim. Eu acho que essa parte foi... eu estou falando de mais da questão ética até do que a comunicação em si, né? Sobre botar limites, então, não sei se a pergunta da Jéssica também está se referindo a isso, com relação à gestão de pessoas. A gente teve que estabelecer novas combinações, né? Mas as combinações, elas sempre precisam existir. Eu brinco que tudo que a gente combina antes não dá problema. Agora, se a gente botar 5 pessoas para morarem sozinhas, juntas, sem nenhuma combinação, em um mês essa amizade acabou. Tem uma outra pergunta ali do Francisco Santos. As empresas vão querer minha mão de obra se eu não quiser me vacinar? Francisco quer polemizar um pouco. Ele quer polemizar aqui o negócio. Francisco, eu não saberia te responder essa pergunta. Acredito que vão ter muitas empresas que sim e muitas empresas que não. Mas eu realmente não saberia te responder essa pergunta. Acho que vai muito mais de cada empresa e como cada um vai conduzir essas coisas daqui para frente. Lá no Clínicas a gente tem à disposição, né, a vacina, então, como eu falei, a gente já está na 3ª dose, inclusive. Tem pesquisa também, antes mesmo, né, de ter a vacina disponibilizada pelo governo, já tinha pesquisa, né, que as pessoas podiam se voluntariar para se vacinar. Então, assim, hoje não é a totalidade de funcionários, né, que está 100% assim, com as 3 doses vacinados, mas a orientação sempre é essa, né? E como quem entra lá, Chico, é por concurso, possivelmente a pessoa vai se vacinar no exame admissional se ainda não fez, né? Gente, acho que a gente já está se encaminhando para o final, e aí eu queria ouvir de vocês, assim, a gente está aqui com um grupo, né, de quase 60 alunos de comunicação, que eu acho que como todo mundo no mundo hoje está cheio de dúvidas e cheio de inseguranças, e ainda acrescenta isso as inseguranças de uma graduação, né, fazer uma graduação online, né, então eu acho que... E aí eu ia perguntar para vocês, assim, o que vocês recomendam para estudantes de comunicação agora, saindo, né, tomara que cada vez mais rápido, saindo dessa pandemia, assim, o que esperar, que habilidades, que competências esse mercado vai estar olhando, né? Como se preparar. Não sei se a gente começa falar. Pode ser, eu ia ver se a Camila quer falar antes. Gente, o que eu reforço um pouquinho ali o que eu falei sobre comprometimento, né, Camila? Porque a gente... As habilidades que precisa para o digital, né? Imagino que a maioria dos alunos sejam mais jovens, né? Mesmo os que não são jovens, a gente se adaptou, né, ao mundo digital. Então, isso não é uma coisa hoje que eu precisaria dizer, a gente precisa se preparar para a convivência no digital. A gente aprendeu a fazer isso nesses últimos 2 anos, e o ser humano se adapta rápido. Mas a gente precisa realmente agora desenvolver muito essa habilidade de autogestão. A gente precisa aprender a organizar o nosso próprio tempo, senão hoje a gente vai trabalhar menos do que precisa e não vai conseguir dar conta, ou a gente vai trabalhar muito de uma forma desorganizada e não dá conta, ou a gente vai trabalhar muito e não vai ter qualidade de vida, nem saúde mental. Então, esse processo de autogestão, de comprometimento, aprender realmente como é que a gente organiza o que cabe, o que não cabe, como a gente faz realmente esse processo de relacionamento que vai ser muito diferente com os locais, né? E para quem vai trabalhar no presencial, as habilidades, elas vão... assim, comprometimento, eu sempre falo, porque não falta jamais vaga para profissionais comprometidos, né? E eu dei uma palestra no passado sobre formação, o que a gente precisa estar atento. Muitas vezes a gente pensa, a gente... agora eu vou me preocupar mais com o meu TCC, agora eu vou me preocupar mais com esse semestre eu estou fazendo tal cadeira. Na verdade, a gente está formando a nossa imagem profissional
também da porta para fora da empresa. A gente está no nosso primeiro estágio, a gente já está formando a nossa imagem de profissional. Então, essa imagem ela vai se consolidando, a gente vai sendo recomendada, a gente vai crescendo, a gente vai sendo indicado para outras pessoas, essa é a imagem profissional. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre estágio, era até uma palestra presencial, mas as empresas querem nos explorar. Eu não vejo dessa forma. O estágio ele é uma troca, ele é uma escola. A empresa está recebendo um profissional que não está tão pronto ainda e que está em processo de aprendizado, e o profissional está ali ganhando um conhecimento que ele vai ter que é riquíssimo daquele dia a dia. Então, até quando eu fiz o meu estágio lá no Clínicas, né, eu tive a possibilidade de atender mais do que o tradicional, que era só uma tarde. Se eu conseguisse salas disponíveis no hospital, eu saí batendo de área em área. Tem uma salinha aí disponível na terça de tarde? Tem uma salinha... Porque o nosso aprendizado se dá muito nessa conexão da vida acadêmica com o nosso dia a dia, né? Então, aproveitar esses espaços, construir a nossa imagem enquanto profissional, né? O que a gente percebe, assim, né, que o profissional de comunicação ele foi muito valorizado nesses 2 últimos anos, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, principalmente quem está aí se formando agora, né, estudando para se formar logo em seguida, porque o mercado se abriu para a gente, né? E independente de qual curso, né? Se é jornalismo, se é relações públicas, se é publicidade, se é design, são outras, né? Agora outros cursos que vêm surgindo, produção multimídia. Eu acho que os profissionais que mostrarem habilidades além, né, da técnica também saem ganhando, né? Esse comprometimento que a Rita falou, acho que é muito importante, faz a diferença, né, em qualquer área, não só na nossa. E eu acho que o profissional que se dispõe a aprender coisas novas, né? Aquilo que eu digo, não é só fazer o texto, né? Se dispôs a também gravar o vídeo, né? Também fazer um roteiro de vídeo. Eu não sou publicitário, mas eu posso fazer um roteiro. Eu não sou jornalista, mas eu posso tentar escrever, né? Eu não sou relações públicas, mas eu vou lá me arriscar a fazer uma ação, né, de relacionamento interno. Então, é se colocar à disposição da instituição, dentro, claro, né, das suas competências técnicas, mas tentar sempre ir além, né? Não ficar naquele quadradinho. Eu acho que a nossa área ela possibilita isso, né? Que a gente possa fazer coisas diferentes, exercitar essa criatividade, né? Que não são todas as áreas que podem fazer isso, né? Eu acho que a nossa é uma área privilegiada em poder não ter uma rotina, né? Não ter aquela coisinha fechadinha. Eu gosto muito, né? Então eu sou suspeita para falar aqui. Mas imagino que quem está aqui também, né? É estudante. Eu vi aqui duas pessoas da minha equipe, aqui, o Rodrigo, que é o nosso jornalista, que trabalhou horrores. Eu não sei nem quantas horas ele trabalhou durante essa pandemia, mas é uma pessoa super disponível, né? Super empolgado também com o que ele faz. E a Nicole também, que é a nossa secretária lá da Secom. Não sei se ela está aqui ainda, mas eu vi que ela estava no início, que também nos apoiou demais, assim, fez, né, atividades que nem eram das habilidades dela, mas que ela aprendeu para apoiar os colegas. Então, acho que é isso, Sainha. E o que eu tiro também da nossa equipe de comunicação é que as pessoas se transformaram, né, para poder dar conta de todas as demandas e de poder ajudar o hospital a concretizar essas ações, principalmente essas ações de valorização dos profissionais que foram tão importantes. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que a gente tem as portas abertas aí na comunicação hoje e acho que cabe a cada, né, indivíduo saber até onde pode ir, onde quer chegar, né? Acho que não existe muito limite, assim, né? Se a gente for indo, a gente consegue. Então tá, obrigada Rita, obrigada Camila. Eu sempre eu adoro fazer a mediação desses debates, porque eu sempre aprendo muito, assim, e o meu encantamento, acho que é o mesmo encantamento dos estudantes, assim. E eu sempre digo a mesma coisa para os alunos,
Vocês que estão no mercado, que estão aí, né, no dia a dia, o que vocês trazem tem um caráter de extraordinário, né? Nós, professores, somos do ordinário, né, do dia a dia. E vocês têm um caráter extraordinário, e eu acho que o que vocês falaram hoje fez jus a esse caráter extraordinário. Então, eu queria agradecer a Rita, queria agradecer a Camila pela generosidade de vocês. Numa terça-noite, eu sei que está todo mundo super atribulado, fica mais um pouco, né? Fica mais um pouco na frente das telas, a gente já fica o dia inteiro na frente das telas. Então, eu queria agradecer muito, assim, para vocês e dizer que, com certeza, assim, foi super bacana para mim, foi super bacana e foi super bacana para os alunos também que estavam assistindo. Assim, fico muito feliz que meus alunos tenham tido a oportunidade de ouvi-las hoje à noite. Tá certo? Gente, eu acho que vão colocar agora o link, deixa eu só dar uns recadinhos burocráticos. Eu acho que a gente vão colocar o link para as horas complementares ali no chat, tá? Então, não esqueçam de acessar o link para conseguir as horas complementares. E chegando ao fim da nossa segunda noite do Festival Fax, eu gostaria de lembrar que amanhã a gente vai se debruçar sobre a diversidade, identidade de gênero e novas percepções sobre os corpos na pandemia e os seus desdobramentos. Com os convidados, receberemos Luna Maldita, que é o Douglas Ostruga, pesquisador e sobre performance de gênero e cultura drag, e também o grupo Cerco, cujo espetáculo Pulipular aborda a ocupação dos espaços públicos, assim como o reconhecimento da diversidade. O bate-papo amanhã vai ser mediado pelo prof. Felipe Diniz, tá? Então a gente se vê amanhã. Mais uma vez, muito obrigada, Rita, muito obrigada, Camila. Foi um prazer vê-las aqui, foi um prazer tê-las aqui, foi um prazer ouvi-las. A gente que agradece, né, Camila, pelo convite e esperamos que, né, que tenha colaborado aí para o pessoal, e qualquer dúvida, né, qualquer coisa que precisem, eu me coloco super à disposição. Tá Gente, certo, então. Muito obrigada também. Obrigada. Gente, a gente já vai colocar o link.